E aí, pessoal, aqui é o Felipe Coelho, sócio da ABC Ventures, e hoje a gente vai falar sobre performance. Sobretudo, performance em vendas, ou seja, aquelas características, competências que fazem com que um vendedor consiga bater meta ao longo dos meses. Por muito tempo, o melhor vendedor estava atrelado à competência da comunicação. A gente achava que o melhor comunicador seria obrigatoriamente o melhor vendedor. Afinal, quem nunca ouviu aquela máxima, né? Poxa, fulano nasceu para vender. Mas a gente percebe que esse conceito ficou um pouco ultrapassado. Com as vendas consultivas, não necessariamente o melhor comunicador é o melhor vendedor. Afinal, quem também não ouviu aquela pessoa que tinha eloquência, falava bem, mas não tinha o conteúdo, não tinha a profundidade necessária para tocar determinado processo comercial. E aqui no IBCD mesmo, a gente tem vários casos de vendedores introspectivos. Lembre-se, pode ser introspectivo, mas não pode ter medo de falar no telefone, que atinge suas metas com consistência. Dito isso, quais são as competências ou conjunto de competências que fazem de um vendedor um top performer? Então, antes da gente falar das competências em si, a gente precisa entrar no consenso do que é performance em vendas. E o que a gente considera? Aquele vendedor que bate meta, afinal, essa é a razão da posição, com consistência, então a gente quer evitar aquele efeito eletrocardiograma, onde o vendedor bate meta no mês, mas tem dificuldade de bater no mês seguinte. Então, vendedor que bate meta na maioria dos meses, sem oscilações. E que, sobretudo, pessoal, também preserva a sua saúde física e mental. A gente sabe que a posição de vendas é uma profissão que você ganha muitos nãos, que você precisa ser resiliente, mas os vendedores que conseguem levar a sua meta e bater com consistência, preservando a sua saúde física e mental, ele tem uma maior longevidade na posição e isso significa que ele consegue performar também por maior tempo. Pessoal, e quando a gente fala dessa dinâmica de vendas, a gente pensa em 4 competências gerais que são fundamentais para todos os vendedores consultivos. A primeira delas, a gente não vai fugir da comunicação. Então, comunicação, as sales skills, tanto relacionadas ali às habilidades interpessoais, como também saber vender, saber fazer uma boa conexão, criar rapport, conseguir aprofundar ali as conversas e manter aquele cliente engajado. Tudo isso a gente vai agrupar na competência comunicação. O ponto 2, pessoal, que é mais ou menos importante, de acordo com a solução que você vende, é o conhecimento de produto e mercado. Quando a gente fala de vendas consultivas, a gente sabe que a conversa é muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Então isso faz com que a gente tenha que ter conhecimento sobre o que a gente vende, mas, sobretudo, sobre a interface do que a gente vende com o problema do cliente. Então, a gente vai agrupar essa segunda competência, chamando ela de produto e mercado. O quanto aquela pessoa se sente segura justamente para desenvolver um processo consultivo e explorar essa intersecção entre o que se vende e o problema do seu cliente. Pessoal, a terceira competência está relacionada a autogerenciamento e volume de atividades. É a capacidade do vendedor de entender diariamente o que precisa ser feito. Na maioria dos dias, o vendedor ele não vende, não é todo dia que se fecha negócio. Como que você sai, por exemplo, de uma segunda-feira, dia 18, no meio do mês, sabendo que você fez um bom dia, mesmo que você não tenha vendido nada? Qual o volume de atividades necessárias para você garantir aquele retorno no final do mês? Então, a terceira competência a gente vai chamar de Deal Flow, que é a capacidade do vendedor de identificar o que precisa ser feito e a capacidade dele também de executar essas atividades. Então, essa matemática do funil de vendas ela vai ser a nossa terceira competência. Por último, pessoal, a gente vai ter adaptação e resiliência. Como eu falei anteriormente, a profissão de vendas é uma profissão que você ganha mais nãos do que sim, que você encontra diferentes perfis, diferentes ICPs. Então, a gente percebe que a capacidade de ler o ambiente, ler o perfil e adaptar-se é fundamental para o vendedor consultivo. Dito isso, pessoal, a gente tem essas 4 competências: comunicação, conhecimento de produto e mercado, deal flow e adaptabilidade e resiliência, que a gente também agrupou. Qual delas ou quais delas são as mais importantes para um vendedor que performa? Pessoal, e para ilustrar o racional por trás dessa resposta, a gente vai trazer um conteúdo da Escola de Negócios de Stanford, do professor Thomas Pueyo. E a gente usa ele com grande profundidade em todas as empresas do portfólio para conseguir entender aonde estão os leques de performance e realmente construir planos de ação para fazer com que a maioria dos vendedores atinjam grande parte da sua meta.
Pessoal, como vocês podem olhar no gráfico, aqui a gente trabalha dois eixos. O eixo X, que é o percentual da população, e o eixo Y, que está relacionado ao esforço para você ser um expert naquela competência específica. Então, o que vocês podem ver aqui no gráfico é que para você ser o top 1% em determinada skill, né, comunicação, por exemplo, você precisa de um grau de esforço muito grande. Se você reparar no gráfico, para você se posicionar entre os 10% melhores em determinada skill, o nível de esforço é muito menor. Isso faz com que a gente possa aferir que se você faz o básico bem feito em determinada skill, você já é melhor que 90% da população naquela skill especificamente. A conclusão do Thomas, que pode ser muito bem aplicada no universo de vendas, é que o melhor vendedor não é aquele que é um 1% melhor em nenhuma dessas competências, mas aquele que traz uma combinação e não é abaixo da média nenhuma. Então, o que o estudo traz e que é muito aplicável a vendas é que para você ser um top performer, você não precisa ser o top 1% em nenhuma competência. Você não precisa ser o melhor comunicador, nem a pessoa que mais trabalha, nem ter aquele maior conhecimento de produto e mercado. Quantas vezes, né, a gente não vê aquele super especialista do produto e do mercado que tem anos de carreira, mas que não consegue seguir um processo comercial e nem ser a pessoa mais adaptável ou mais resiliente, desde que você não peque nenhuma das competências. Então esse estudo mostra que o profissional, o vendedor que performa, ele tem uma visão multidisciplinar. Ele não necessariamente precisa ser o top 1% em nenhuma das competências. Vai ser muito bom se você se destaque em uma delas, desde que você não seja abaixo da média em nenhuma das competências-chave que envolvem não só o processo de vendas, mas a dinâmica de atingimento das metas. E aí, pessoal, quando a gente reflete, né, sobre as operações de vendas que a gente já acompanhou, já participou, é muito claro a gente ver aquele perfil que é o excelente comunicador, mas você vê que a conversa não tem profundidade, né? Ele soa até meio malandro, né? O cliente não cria um vínculo de confiança com ele e ele parece muito aquele vendedor de impulso, aquele vendedor que tem como objetivo persuadir a pessoa e não construir a relação. Sem dúvida, pessoal, a competência da comunicação sem o acompanhamento das outras, ela não traz profundidade e faz com que aquele vendedor, por melhor comunicador que ele seja, ele não consiga performar com consistência. O conhecimento de produto e mercado foi aquilo que eu já falei, né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa que tem expertise no mercado, que eventualmente era um consultor, mas que não consegue seguir o playbook mínimo de vendas. Então, às vezes a pessoa tem anos, às vezes décadas trabalhando naquele mercado, trabalhando com produto similar, mas quando ela precisa seguir um padrão, entregar determinada meta, entregar determinado número com consistência, né, aquele conhecimento ele não consegue ser explorado, ele não consegue trazer o retorno que se espera. Uma pessoa que conhece tanto sobre o mercado quanto uma pessoa que é top 1% nessa competência, por exemplo. O ponto 3 é aquela pessoa que tem um autogerenciamento, o volume de trabalho. Eu me lembro facilmente de vários perfis que encontrei como esse ao longo da carreira. É aquele tipo de pessoa que trabalha duro, ela persegue a meta, ela faz o que precisa ser feito quando a gente fala de atividades. Todo final do dia, ela faz seus follow-ups, ela usa o CRM e mesmo assim parece que alguma coisa impede ela de performar. Então aquele perfil da pessoa que é extremamente trabalhadora, tem um alto volume de atividades, mas mesmo assim não consegue entregar o resultado. Pessoal, resiliência e adaptação são habilidades soberanas, né? A evolução das espécies está aí para mostrar que a adaptabilidade é uma das melhores características para o ser humano. E a resiliência é inerente à nossa profissão comercial, porque, como eu falei, a gente recebe mais não do que sims. Mas a gente percebe que para o vendedor ele conseguir se adaptar, ele tem que ter repertório. E o repertório é construído em cima das competências que a gente citou anteriormente. Você só consegue ter aprendizado com a falha e ser resiliente se você tiver já o básico da comunicação e das técnicas de vendas, ter um conhecimento mínimo de produto e de mercado e, sobretudo, ter o volume de atividades necessárias, né, para conseguir atingir aquele resultado. Se você não tem o básico bem feito dessas outras competências, dificilmente você vai conseguir adaptar-se ou conseguir ser resiliente frente a um não e tirar um aprendizado daquela negativa de determinada oportunidade. Então, o que a gente tira de conclusão desse estudo é que o vendedor, para ser um top performer, ele não precisa ser extraordinário em nenhuma das competências, desde que ele não seja abaixo da média nenhuma.
Então ele deve se posicionar entre as competências, lembrando que o grau de importância de cada uma delas está diretamente ligado ao mercado que você atua. Alguns vão exigir um maior volume em contas menores, alguns vão exigir um maior conhecimento de produto e mercados em nichos específicos. Então ter essa compreensão e se posicionar entre as disciplinas é o que vai trazer consistência para a sua performance. É impossível não lembrar da minha própria carreira em vendas quando a gente fala desse tópico. Eu sempre fui um vendedor que tinha boas skills de comunicação, conhecia o produto e o mercado e trabalhava procurando altas taxas de conversão. Para mim não tinha cliente perdido. Qualquer oportunidade que eu encontrava, eu procurava fazer o melhor possível para ter aquela conversão. Mas apenas depois que eu dominei o autogerenciamento, o volume de atividades, e isso envolve, o que eu preciso fazer a cada dia da semana, do mês, para que na soma desses esforços eu matematicamente tenha maiores chances de bater aquele resultado no final do mês, assim que eu conseguir alcançar a previsibilidade e a consistência de resultado. Então muitas vezes a gente está procurando aprimorar habilidades que não vão fazer a diferença. Então, naturalmente, eu adorava estudar comunicação, técnicas de vendas, mas o que trouxe resultado para mim foi justamente dominar minha rotina de trabalho, usar o CRM. Nossa, se os vendedores soubessem como usar o CRM, pode ser o ponto que falta para você conseguir consistência na performance e vender mais, eles usariam certamente com uma maior facilidade. Então, a gente precisa realmente ter essa visão global de todas as disciplinas e o nível necessário de aprofundamento em cada uma delas para que a gente consiga se posicionar e saber um pouco de cada uma delas. Pessoal, esse conteúdo ele é muito bom, ele traz uma série de insights para a gente. O primeiro é que a principal ferramenta de performance é o autoconhecimento. Então, minha expectativa aqui agora, se você é um vendedor, que você pegue essas 4 competências e que você pontue, se dê a nota de forma legítima de como que você está posicionado dentro dessas competências quando a gente fala de performance em vendas. E aí repare, pessoal, que geralmente, e esse é já o nosso insight número 2, que a gente gosta de estudar o que a gente é melhor. Então não é incomum a gente olhar operações de vendas ou vendedores que já são bons comunicadores, estudando spin selling, técnicas de negociação, persuasão, como construir senso de urgência, como fazer perguntas mais inteligentes, e tudo isso é muito importante. Mas se você não sabe o básico bem feito dessas 4 competências, dificilmente é isso que vai destravar a consistência do seu resultado. Possivelmente vai ser o volume de atividades. Entender o que é preciso ser feito diariamente e estabelecer métodos de controle para garantir que aquilo seja feito. Porque muitas vezes a gente vê vendedores ali que têm todo o potencial para bater a meta, mas eles não têm o volume suficiente de atividades para que na soma delas ele consiga ter uma taxa de conversão que entregue a meta no final daquele mês. E o terceiro ponto está relacionado ao que você vende. Muitas vezes a gente se inspira e toma como parâmetro aquele vendedor extremamente comunicativo, que domina as competências de vendas e tenta copiar a forma do outro vender. E isso é um tiro no pé. Na profissão de vendas, nós somos a nossa ferramenta de trabalho, nós somos a nossa matéria-prima e nós somos diferentes uns dos outros. Então essa ferramenta aqui, ela serve para entender o que você é bom, o que você é ruim e para você trabalhar os seus pontos fracos. Mas não necessariamente você precisa copiar a forma do outro fazer. E muitas vezes não é que você é um vendedor que não performa, mas você vai precisar procurar uma operação de vendas onde o volume de trabalho se sobrepõe em relação às técnicas de venda, às técnicas de comunicação. Achar algum tipo de escopo onde conhecimento de produto e mercado te leve para uma venda mais consultiva e uma venda menos relacional, menos processual. Então, muitas vezes a gente encontra perfis de vendedores que estão em operações de vendas que não são as mais adequadas para eles performarem. E aí, nesse caso, a gente tem 2 opções. Ou a gente trabalha as nossas vulnerabilidades de forma consistente para ficar ali numa nota boa em cada uma das competências, ou a gente deve procurar um escopo onde aquela competência que a gente não manda bem, que a gente tem dificuldade de desenvolver,
ela não seja mais importante do que aquela que a gente já domina e aonde a gente já se posiciona com uma nota alta. Pessoal, e esse para mim é um dos estudos de negócio mais importantes quando a gente fala de carreira, porque ele permite que a gente consiga hackear o que é necessário para você performar em determinada profissão. O próprio exemplo do Thomas é num contexto diferente e ele pode ser aplicado para diferentes objetivos da vida. Então, esse frame ele é muito relevante porque a gente consegue estabelecer quais competências são fundamentais para desempenhar bem determinado trabalho, conseguir ter critérios lógicos de o que é o top 1%, o top 10%, o top 50% e o que é ser abaixo da média em cada uma dessas competências e dar uma boa orientação a respeito da priorização do seu plano de desenvolvimento individual, onde o grande insight aqui é comece pela competência que você é pior. Dificilmente trabalhando na competência que você é melhor, você vai conseguir atingir o resultado quando a gente fala de vendas. Porque a dinâmica de bater meta vai muito além de vender. A dinâmica de bater meta é como você consegue criar o melhor ambiente para conseguir vender. Então isso envolve rotina, isso envolve volume de trabalho, isso envolve a adaptação, né, em cada um dos cenários e perfis que você vai encontrar, para que você consiga, de fato, explorar o potencial da comunicação, das técnicas de vendas, e aí sim conseguir a consistência ao longo dos meses. E como eu já disse no vídeo, e quem já viu meus conteúdos já ouviu falar isso também, o autoconhecimento ele é a melhor ferramenta de desenvolvimento porque ele permite com que a gente assuma o protagonismo do nosso próprio desenvolvimento. É muito comum ver os vendedores ficarem na postura de demandantes da capacitação, da percepção de qual é o ponto fraco da sua performance e a capacitação que vem da empresa. Mas ela guarda um grande defeito, pessoal. Primeiro ela é feita geralmente one-to-many, você faz ali treinamentos, desenvolvimentos para o time como um todo, sendo que cada um ali dos indivíduos ele precisa de um ponto a ser trabalhado que não necessariamente é o mesmo que o do colega, e ele é mais espaçado. Então se você espera o feedback do seu gestor, né, ou um treinamento, você vai ter um espaçamento de uma semana, 15 dias, um treinamento mensal. Difícil são as operações que têm treinamentos recorrentes, mas se você consegue analisar o que é importante para você performar, se posicionar em relação às notas, fica muito mais fácil de você construir um plano de ação. Então a gente trouxe aqui as características que são fundamentais para um vendedor performar, mas é impossível não dizer que o vendedor que performa, ele assume o protagonismo da própria carreira. E isso significa, né, conseguir colocar uma lupa sobre as suas competências, entender no que você é bom e no que você está pecando, construir um plano de ação e executar para que aquela competência que está em último lugar, ela não prejudique a sua performance como um todo. E apesar desses vídeos, né, a gente ter como objetivo trazer um conteúdo técnico, é impossível não citar uma frase do Galeano que diz assim: nós somos o que fazemos, mas somos, sobretudo, o que fazemos para mudar o que somos. Eu acho essa frase muito poderosa porque às vezes a gente assume, né, que a gente é de determinada forma e esse estudo, esse frame, ele permite com que a gente tenha uma visão global das nossas competências em vendas e a partir do momento que você se dá uma nota ali abaixo da média ou que você entende que aquela competência, né, é o seu calcanhar de Aquiles, você não consegue retroceder nesse pensamento, né? Então, a partir do momento que você se compromete em mudar aquele ponto específico, o potencial, tanto desse estudo como das suas ações, né, em prol do seu desenvolvimento, eles realmente podem transformar tanto a sua carreira em vendas como a forma de se relacionar com a área comercial. Eu realmente espero que esse conteúdo tenha tocado você da mesma forma que me tocou quando eu fui exposto a ele. Eu escolhi ele especificamente para trazer essa conversa de vendedor para vendedor, porque certamente eu fui antes de analisar a carreira de vendas dessa forma, e a minha vida mudou completamente depois que eu tive essa visão global do que significa ser vendedor que performa. Se você acha que esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, seu comentário, responda aqui a nossa enquete dos próximos conteúdos e até a próxima.